Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. A RCT11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Chegamos ao nosso objetivo de 10 mil inscritos. Na verdade, atingimos 11 mil inscritos e pretendemos continuar crescendo. Então a gente quer ver se consegue chegar a 15 mil, 20 mil, 50 mil inscritos. Então conto com a ajuda de vocês, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de seja membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês e pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, vocês têm direito a acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e principalmente tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós temos um grande objetivo de tentar tirar uma certificação CEA. Com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado e pode inclusive fazer indicação de ativos. A gente já comecei o início dos estudos aí dessa certificação e até o final do ano eu quero tentar tirar essa certificação. Quer nos ajudar aí? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos doadores aí, ó. O Daniel fez uma doação e falou assim, ó, doação para o curso aí, então muito obrigado. O Carlos não falou nada. O Jorge Luiz falou o seguinte, ó, essa pequena doação ajuda, deixa seu critério aí para você decidir o que vai fazer. E o Miguel só falou assim, ó, sou o Top Master e tal. Ele fez a solicitação de um vídeo e fez uma doação pra gente aí. Nós temos dois canais secundários que a gente está tentando monetizar, a Mudicas e a Mufiagro. O nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos nesses canais, mas além disso a gente ainda precisa tentar a 4.000 horas assistidas. Então, estamos bem perto já dos 1000 inscritos aí na Mufiagro, mas também temos esse desafio aí das 4.000 horas. Vamos lá. Esse fundo imobiliário, ele é um fundo diferente dos fundos que a gente tem no mercado. Ele, inclusive, até mesmo porque ele é da mesma gestora, ele funciona igual o RZTR, que é um fundo da mesma gestora. Ele está aqui como é um fundo logístico, mas a ideia dele de funcionamento é uma ideia híbrida, tá? É um fundo que foi lançado no mês 9 de 2019, fundo de base 100, RISA é a gestora, mandato híbrido, e ele tem uma liquidez muito boa de mais ou menos 2 milhões e 400 mil de negócios por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,28% e ele conta ali com 3 milhões e 700 mil cotas. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 1,02, ele recuou muito, tá? Ele caiu muito. Já a gente vai tentar entender por que um pouco dessa queda. Ele conta com um patrimônio atual de 370 milhões e o mercado está aceitando pagar ali 380 milhões. Então, novamente, é um fundo de base 100, cuja cota atualmente está valendo 100 e o mercado está aceitando pagar 102. Se você observar esse fundo recentemente, ele chegou a ser negociado a 108, 110 reais. Tendo junho como referência, é um fundo que conta ali com 28 mil cotistas. Neste próximo slide, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Esse fundo era um fundo de base 1000. Eu, na hora de trazer, acabei errando. Era para eu trazer aqui a partir de janeiro de 2021, que foi quando o fundo se tornou de base 100. Só que aí eu acabei trazendo somente do ano de 2022. Eu peço desculpa aí para vocês. Mas aquilo que eu falei para vocês, ó, vamos ver aqui as mínimas e máximas, ó. Atualmente 102, mínima de 96 e máxima de 111, tudo isso no último ano. Então, a gente vê que o fundo vinha com valores agressivos aí, ó. 108 reais mais ou menos a média, depois novamente ficou orbitando próximo de 108, chegou a bater 112 reais, e aí teve essa queda bem considerável aqui, ó. Provavelmente o que gerou essa queda? Os anúncios de dividendos agora. Então os anúncios de dividendo têm feito com que o fundo tenha caído despencando muito. Então 101,92 agora, ó, dia 4 de agosto, ele atinge esse valor aí. Ou seja, eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado, próximo, durante a semana, na quarta-feira, ele atinge esse valor mínimo de 101,92. Aqui a gente vê as entregas do fundo. Então essa entrega muito alta aqui, ó, que ocorreu o ano passado, 2021, distorce um pouco o gráfico. Ele chegou a entregar acima de R$6.
Mas atualmente é um fundo que estava com entregas bem agressivas. Durante o ano passado, 2021, a gente vê que na média o fundo entregou acima, né, R$1, né? Estava entregando próximo de R$1, mas ele fez entregas, ó, acima de R$2 e vinha numa crescente nas suas entregas. Dentro do relatório gerencial, eu vou tentar explicar um pouco melhor por que esse fundo estava pagando tão bem e o que foi que ocorreu, uma das coisas, né, para impactar e ele começar a pagar menos. Então ele começou a fazer entregas aqui altas, ó, próximos a R$2, R$1,70, R$1,60. E aí ele dá essa queda nas últimas entregas aqui, ó, caindo de 1,70 e tanto para 1,16, a última entrega anunciada. E mais, a tendência é que ele continue pagando menos, pelo menos por mais 1 ou 2 meses. Então, esse fundo já passou por 6 subscrições. A última subscrição foi bem recente agora, ó, em maio do ano desse corrente ano. E nesse slide a gente vê as entregas, como eu havia dito, ó, 93 centavos lá no dia 22 de setembro do ano passado, ó, mas depois, ó, 1,12, 1,40, 1,70, 1,70, 1,50, 1,60, 1,60. Tá vendo que ele já pagou menos aqui, ó? As pessoas têm que ficar atentas que aqui, ó, como o nome diz, é renda variável. Aqui não é renda fixa. Então a renda tem oscilações aqui, ó. Alguns gestores optam por linearizar a entrega, mas, gente, tem oscilação na hora de entregar os rendimentos, ó. R$2, 1,86 e agora R$1,17. Então, dia 14 de julho para pagar no dia 21 de julho. Na época, a cotação 107, isso representava um yield de 1,09. Mesmo esse yield relativo, para mim não é baixo. O fundo de tijolo pagando mais de 1%, para mim não é baixo. E aí depois eu vou explicar por que, na minha opinião, eu ainda considero ele sendo de tijolo, apesar de sim, ele é um fundo híbrido, tem ideia também de papel. Mas ele é sim um fundo de tijolo. E aí, olha, atualmente, mesmo esse yield baixo, está atualmente apresentando 1,14, porque a cota recuou muito, né? Esse fundo vem com yield acumulado de 17%, que é algo fora do normal. E, de novo, não existe um fundo de tijolo pagando esse yield aqui de 1%. Então, a gente vai entender o porquê. Ele tem uma tese totalmente diferenciada, tá bom? Vamos entender lá dentro do relatório. Aqui a gente observa que alguns institucionais montaram posição no fundo, MGFF, MCCI, o TIGAR, RZAK, um fundo da própria casa, Habitat e o Kiri. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e aqui já vai uma crítica severa. Eu acho que a Risa tinha que rever o seu relatório e tinha que colocar um relatório com muito mais detalhamento, ainda mais que eles fazem uma tese diferente do mercado. Eles deveriam tratar e trazer isso com muito mais transparência, com muito mais informação, sabe? Então, na minha humilde opinião, a gestora deixa muito a desejar, tá? Muito mesmo. E a gente vê que o fundo se iniciou em 2017, mas só passou, foi transferido, início da gestão Risa em dezembro de 2019. Ele é prazo indeterminado, é para investidores em geral, mas a forma como o gestor trata o relatório é como se fosse para um investidor qualificado, sabe? O código na bolsa RCT, ele já teve 6 emissões. A taxa do fundo, 1%, e mais uma performance que representa ali, ó, 20% do que bater IPCA mais 5. Aqui a gente vê os destaques do fundo. Então o fundo hoje mostra o dividendo acumulado, a ABL do fundo é de 170 mil metros quadrados, ou seja, não são imóveis tão grandes, tá? Não são galpões logísticos tão grandes que ele possui. Na época do relatório, a cota ainda estava disparada, estava alta, né? Aí o dividendo anunciado, 1,17. É um fundo que conta com 9 imóveis, 9 galpões. Ele está 100% alocado, não tem vacância. Os seus contratos possuem um prazo médio de 7 anos, que é um prazo excelente. E aqui é o ponto interessante a respeito do fundo. Eu vou voltar alguns slides, ó. Olha só. O fundo possui um patrimônio de 370 milhões. E aí a gente vê o seguinte, que os imóveis do fundo estão contabilizados em 585 milhões. Então, o que o fundo faz? Tanto com esse fundo aqui deles, quanto com RZTR, tá? A tese é a mesma. Então, o que eles fazem? Só que assim, ó, isso eu sei porque eu vi live com gestores. Mas eu acho que o gestor tinha que se comunicar com o seu cotista. E não a gente ter que saber algo sobre isso por meio de live, sabe? Ele deveria explicar isso melhor. Então, o que ele faz? Só a título de exemplo. Esse galpão logístico, ele vale, por exemplo... 140 milhões. Aí o que o fundo faz? Compra o galpão por 100 milhões. E aí é o seguinte, ele comprou, ele foi lá e entregou esses 100 milhões lá ao cara que vendeu o galpão. O que esse cara faz com o fundo, com o gestor? Ele paga um aluguel ali para o fundo
E além disso, ele paga como se fosse um juros pelo empréstimo. Por que ele faz isso? Porque ao final do contrato, ele tem a opção de recomprar o imóvel pelos mesmos 100. Então, o que o fundo faz? Ele pega um bem maior, compra por um valor descontado. Aqui eu só estou fazendo valores irrisórios, tá? Valores fictícios. Podem ser mais ou menos, mas a gente nota que tem esse desconto aqui, ó. Então, o fundo compra com desconto e aí é o seguinte, se o inquilino quebrar e não pagar o fundo, aí ele dá quebra, né? Ele não tem direito a recomprar, e aí ele perde esse direito. E aí, automaticamente, como o fundo já é dono do imóvel, já está no nome do fundo, não há que se falar e aí ele perde essa opção. Tipo assim, dificilmente o inquilino vai deixar de pagar o fundo. Um imóvel, por exemplo, tá que vale 140, ele perdeu a oportunidade de recomprar por 100, então esse fundo, ele tem essa minúcia, essa particularidade de parte das suas receitas, parte das receitas do fundo vem do aluguel do imóvel propriamente dito, e a outra parte da receita vem como se fosse um empréstimo, como se fosse um fundo de papel. O fundo está recebendo os juros disso. E aí é o motivo pelo qual o fundo ter dado essa queda nos seus rendimentos. Ora, o dinheiro do aluguel é fixo, né? Beleza, mas esse dinheiro aqui que é emprestado aqui, ó, ele é indexado ao IPCA. E como o IPCA, ele vinha alto, 1,5, 1,7, mas ele teve 0,6, tá com talvez perspectiva de vir até IPCA negativo. Então, como o IPCA caiu, ora, essa parte aqui que o fundo recebe, como ela não é fixa, teve uma queda também. Então, por isso que o fundo está entregando menos. Aqui, o relatório deles é um relatório com algumas informações, só que ele vai ter ali muita informação de cenário macro ou global. Eu gostaria de cenário macro ou cenário assim específico, né? Assim, informações gerais. Eu gostaria que eles trouxessem informações, foto dos seus ativos, preço médio da região, coisas nesse sentido, sabe? Isso me faz muita falta. Eu acho que o relatório deles é um dos é muito ruim, muito mal elaborado, muito raso. Como não tem muita informação, eu decidi trazer isso aqui, ó. Fluxo da bolsa de investidores estrangeiros. Então, ó, por que a nossa bolsa cai ou sobe? Várias situações influenciam, tá? Da nossa bolsa subir ou cair. Então, note, ó. O investidor estrangeiro estava investindo no Brasil em janeiro, ó. O fluxo que entrava, ó, entrou 23 bilhões de reais na nossa bolsa, depois mais 20 bilhões, depois mais 20 bilhões. E aí, ó, a partir de abril, maio, a gente vê uma fuga de capitais. Começa a sair dinheiro do Brasil aí para provavelmente levar de volta para os Estados Unidos ou que seja os outros mercados. E em junho, meio que praticamente estabilizou. Pelo menos não teve fuga. Continuou estável ali a entrada de dinheiro estrangeiro na bolsa, né? E isso aqui, ó, com certeza impacta muito na bolsa subir ou cair. Tá? Nos fundos imobiliários impacta menos, porque geralmente o investidor estrangeiro não investe tanto os nossos FIIs, mas em ações isso aqui impacta muito. Então, às vezes, as ações estão voando, tá tudo indo bem, tal, mas ainda assim o mercado fica em queda, porque ele é altamente impactado por essas questões aí do estrangeiro, né? Do investidor estrangeiro. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Outro ponto muito ruim por parte da gestora, esses valores a gente já viu lá atrás, ó, 1% e mais 20% de performance do QCD e IPCA mais 5. E aí, poxa, a gestora não traz o mensal, ó, o acumulado do semestre, pelo amor de Deus, traz o mensal, traz o que ele tem de reserva acumulada ou não, se comunica melhor. E aí, um ponto positivo é que eles fazem um destrinchamento das despesas. Então a gente vai ver aqui, ó, nesse semestre, o que essa despesa representa frente ao total de receitas. E depois a gente vai ver no acumulado do ano. E aí sim entra a performance, ó. O que essas despesas aqui representam frente às receitas aqui. De onde que se originou a receita do fundo? Então lá, ó, 28, quase 29 milhões receita imobiliária. E do dinheiro que está parado em caixa, 352 mil. Na minha humilde opinião, ele deveria destrinchar e explicar melhor esse dinheiro aqui, ó. Isso aqui não é tudo de aluguel, não. Parte disso é naquele formato que eu expliquei para vocês, mas infelizmente, né? Então, vamos ver como é que isso aqui está se comportando. Vamos lá. Não teve performance nesse primeiro semestre. Então, vamos lá. 1674 vezes 100, dividido por 29, 325. E aí a gente vê que as despesas estão representando ali 5,7% no primeiro semestre. Na minha opinião, ponto bem positivo. Vamos ver aqui, ó. 3,172 mais 534. 3,706 vezes 100.
dividido por 54,310. E aí, no acumulado aí, o fundo vem com 6,82 de taxa. Na minha opinião, mesmo a performance batendo aí, ainda é uma taxa muito, muito aceitável aí. Aqui, olha como é que funciona, ó. Prazo de locação, 10 anos, 5 anos. Lógico que isso aqui foi o prazo que foi locado. Como a gente viu lá atrás, o prazo médio está em 5 anos, em 7 anos. E aqui, olha, todos eles, com exceção desse imóvel de Goiânia, todos os demais imóveis têm opção de recompra, ó, opção de compra. Então é naquele sentido que eu falei para vocês. É de onde que são esses tipos de galpão logístico aí, ó. Então tem setor de embalagem, distribuição, os inquilinos, né? Distribuidor de alimentos, transporte urbano, agroindustrial, logística, bebidas. E na minha opinião, o que a gestão deveria fazer? Explica melhor como funcionam esses contratos, onde é que estão os imóveis do fundo, como que está, sabe? Na minha opinião, deveria ser um pouco mais detalhado esse tipo de situação, sabe? Enfim, aqui a gente vê os CRIs que o fundo possui. Ele também investe um pequeno percentual em CRIs. Isso também não fica claro, né? Cadê a composição do patrimônio do fundo? Em que ele tem e tal, pá, sabe? Eu acho que o relatório deles deixa muito a desejar. Então eles têm um CRI aqui, ó. Vai vencer em 2028, 22 milhões do portfólio. Há uma taxa de CDI mais 5, foi feito lá para Starbucks, um para Monte Carlo Joias, outro para Cashme, tá? Então, CDI mais 5, CDI mais 3, então ele tem 3 CRIs aí que ajudam na composição aí dos recursos do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RCT são somente essas informações. Por favor, vá lá nos nossos canais secundários e se inscreva para a gente chegar nesses 1000 inscritos, tá bom? Já estamos bem perto de chegar na Mufiagro e aí depois nós vamos correr atrás aí das 4.000 horas para a gente monetizar o canal. Então, muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado, vão lá e se inscrevem. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz para nós, o que você achou desse fundo imobiliário? Você teria esse ativo no seu portfólio? Você acha que ele é um bom ativo? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal, ajude-nos a chegar. Ó, já chegamos a 11 mil, então ajude-nos a chegar a 15 mil, 20 mil, 50 mil. Se quiser nos ajudar, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. E se você quiser fazer uma doação para a gente tirar a certificação CEA ou uma doação para a carteira pública do canal, faça uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado, qualquer valor mesmo, será muito bem-vindo. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.